Eu quero, primeiro, antes de mais nada, fazer uma oração. Pedir que sejam momentos agradáveis, produtivos e pedir ao nosso Pai do Céu que, no fim dessa mensagem, nós possamos ter recebido da parte dele mais conhecimento, possamos receber da parte dele consolo, podemos ter recebido da parte dele exortação e saímos daqui edificados. Deus amado, obrigado por esta manhã, obrigado pela mensagem que será compartilhada, que eu te peço em nome de Jesus, e que por tua misericórdia, conforme a tua bondade, o Senhor possa nos dar nesta manhã um pedacinho do céu. O Senhor possa falar conosco, que o teu Espírito possa falar individualmente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Zygmunt Bauman é um sociólogo que faleceu, inclusive, em 2017, e que uma das suas principais e mais famosas obras é um livro chamado Modernidade Líquida. Ele propõe uma tese na qual ele diz que nós vivemos tempos modernos, mas de uma modernidade que ele chama de líquida. Ele divide entre uma modernidade anterior, que era uma modernidade que ele chamou de modernidade sólida, e essa atual modernidade, mais da segunda metade do século XX, mas principalmente do século XXI, que é a modernidade líquida. A palavra líquida, ela por si só já fala muito. O líquido, ele toma a forma do recipiente aonde ele estiver. Na verdade, o líquido, ele não tem forma. O líquido, ele está sempre mudando, ele está sempre variando, e nós não temos muitas expectativas em relação às coisas que são líquidas, porque nós não podemos pegá-las, agarrá-las, segurá-las, ao contrário de uma coisa sólida. Modernidade líquida, relacionamentos líquidos, espiritualidade líquida, uma igreja liquidificada, casamentos líquidos e uma sociedade onde a base ela já não é mais uma base sólida, aonde a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e onde nós estamos pisando. De certa forma, apesar de que essa pandemia não é a primeira nem será a última, mas o cenário de uma pandemia nos ajuda nessa liquificação emocional como consequência de uma sociedade que já está em estado líquido. Como consequência de uma sociedade líquida, nós temos relacionamentos mais espúrios, menos consistentes, menores relacionamentos comunitários, o crescimento do individualismo, e esse não é um cenário muito bom para se viver, e não é um bom cenário para nós criarmos os nossos filhos e os nossos netos, mas nós não temos como fazer nada. Nós, de fato, vivemos tempos loucos numa modernidade onde nós estamos, que provoca uma ansiedade, porque, de fato, nós não sabemos exatamente aonde estaremos daqui a 5 anos. Nesse cenário, surge todo tipo de loucura. Como vivermos como cristãos num mundo cada vez mais líquido, onde as relações são líquidas. Vou ler um trecho muito conhecido da Palavra de Deus. Nós usaremos parte desse trecho como base para a nossa conversa nesta manhã. Está no livro de Gálatas, no capítulo 5, e na versão que eu tenho em mãos, diz o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, os excessos de ciúme, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião entre as pessoas e as divisões, bem como as invejas,
as bebedeiras, as glutonarias e coisas parecidas com essas, a qual eu digo que não receberão o reino de Deus as pessoas que vivem esse estilo de vida. Mas o Espírito de Deus produz outras coisas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humanidade e, por fim, o autocontrole ou o domínio próprio. Nós temos uma natureza humana. E a natureza humana, de certa forma, ela sempre foi muito líquida. Se nós deixarmos a natureza humana tomar conta de nós e tomar conta da sociedade, tomar conta das coisas, nós temos uma sociedade líquida, uma vida liquidificada. Mas em contrapartida, nós temos os frutos do Espírito. O Espírito não é algo que seja nosso propriamente dito. O Espírito é dado por Deus. E esse Espírito, quando em nós habita e quando nós aguamos e regamos e cuidamos do Espírito que em nós habita, esse Espírito ele dá fruto. Ele traz como fruto do Espírito tudo isso que nós falamos aqui. Falamos do amor, falamos da bondade, falamos da amizade, falamos da fraternidade, mas falamos sobretudo do autocontrole, do domínio próprio como um fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo, ou que se deixa dominar pelo Espírito Santo, ou que busca manifestar em si os frutos ou o fruto do Espírito Santo, é uma pessoa que vai saber se controlar em várias situações. Nós podemos viver uma vida descontrolada, desregrada, uma vida dominada pelos desejos da carne, uma vida dominada pelos desejos da alma. E aí nós falamos ali, eu vou repetir, as coisas próprias da natureza humana. E o que eu coloquei? Aliás, a Bíblia colocou e eu li: ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, glutonaria, ações indecentes, e assim vai. Interessante observar que nós somos semelhantes a um jardim. Um jardim, se ele não for cuidado, nele vai nascer todo tipo de coisa ruim. Mas para nascer coisas boas no jardim, ele tem que ser cuidado. Nenhum terreno baldio se torna um belo jardim sozinho por conta do acaso. Tem até uma história de um terreno baldio que existia em determinado bairro da cidade. Um homem passava ali, achava aquilo muito horroroso, um terreno abandonado. E um homem começou a cuidar daquele terreno baldio. Foi um trabalho árduo de retirar pedras, galhos, começar a plantar, aguar tudo. Passado um ano, tinha um belíssimo, lindo jardim cheio de pássaros. Aquele homem passa, chama aquele jardineiro e fala: olha que coisa mais linda que Deus fez aqui. Isso aqui era horroroso, mas olha o que Deus está nos proporcionando. E o jardineiro disse o seguinte: Deus precisava ver como é que isso aqui era quando ele estava aqui sozinho. Não fosse eu ajudando. Obviamente que nós entendemos que isso é uma piada. Nós não conseguimos fazer nada sem Deus, porque é Ele quem nos dá o fôlego da vida e a força para trabalhar. Mas o fato é, se nós deixarmos o jardim da nossa existência por conta, vai virar mato. Mas se nós cuidarmos do jardim da nossa existência, como um fruto do Espírito Santo se manifestando em nossa vida, nós teremos tudo isso que nós lemos aqui, como coisas boas que se manifestarão
no nosso jardim existencial. Porque o Espírito de Deus produz em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio ou o autocontrole. Como é difícil ter autocontrole. E nós vamos explorar hoje 3 aspectos importantes de termos autocontrole em nossa vida. Primeiro aspecto da importância do autocontrole. O autocontrole no falar, ou o domínio da língua. Nós temos um versículo em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que diz o seguinte: quem controla a língua é sensato, mas quando são muitas as palavras da pessoa, o pecado está presente. Esse não é o único versículo bíblico que fala do controle da língua, do domínio próprio em relação ao que nós falamos. Quantas vezes falamos bobagem? Quantas vezes não nos controlamos? Quantas vezes falamos o que não devemos? Eu tenho tentado fazer um exercício ultimamente, conscientemente, eu tenho tentado evitar falar mal das pessoas ou participar de comentários quando está falando mal de pessoas. Eu tento isso ao máximo. E graças a Deus eu tenho conseguido em alguma medida. Eu me lembro que agora recente, essa semana passada, encontramos alguns casais e uma conversa muito gostosa. Fomos para um restaurantezinho bacana ali na Asa Norte e a gente estava conversando, papo bom, e de repente no meio do papo surgiu um nome. E de repente esse nome começou a ser a conversa. Dali a pouco surgiu outro nome. E esse outro nome começou a virar a conversa. E eu lembrei de uma frase muito importante na hora, que diz o seguinte: uma pessoa muito qualificada e inteligente fala de ideias. Uma pessoa mediamente inteligente, mediamente culta e qualificada vai falar de coisas. E uma pessoa desqualificada e com uma cognição baixa, ela vai falar de pessoas, de vida alheia. A gente pode falar de vida alheia, de pessoas, a gente pode falar de coisas, ou a gente pode falar de ideias. E de repente aquele papo gostoso, a gente falando de ideias, de repente, impressionantemente, saímos do 3º andar e caímos para o subsolo do papo. E eu fiquei quieto, não falei nada, fiquei de boca calada. De certa forma, até um pouco constrangedor, mas assim, é isso mesmo, nós vamos ficar, pensei comigo, nós vamos ficar falando de pessoas. E não só falando de pessoas, mas de certa forma, trazendo até algum tipo de julgamento sobre ciclano, fulano, me incomodou demais. Quantas vezes a gente cai nesse lugar medíocre? Obviamente que em alguns momentos nós temos que falar de pessoas. Se essa for realmente a necessidade, uma reunião específica para tratar de um problema que alguém está causando, ou um encontro específico para poder conversar sobre como nós podemos ajudar fulano naquela dificuldade ou naquele problema, mas bate-papo de especulação da vida alheia, gente, isso é muito baixo. Como diz o meu amigo Jefferson, ele usa um adjetivo que eu quase não uso. É muito forte. Fala assim: isso é podre, é podre. Não isso, várias coisas para ele. Ele fala: nossa, podre. Do jeito dele. Ele tem essas atitudes muito sanguíneas. Mas eu, de fato, acho que falar das pessoas pelas costas e ter a vida alheia como um bate-papo, gente, me perdoe.
Como diria meu amigo Jefferson, isso é podre. É muito ruim. Fofoca. Fofoca. Especulação da vida alheia. Meu Deus. O fruto do Espírito é o domínio próprio. O fruto do Espírito é o autocontrole e o autocontrole da língua. No Novo Testamento nós também temos lá textos que falam a mesma coisa, que a língua é fogo consumidor. E temos outros também que dizem que a palavra lançada é como uma flecha jogada, é como um fogo numa floresta, você perde o controle. Uma vez que a palavra foi proferida, foi. Temos que ser menos carnais, menos animais. Animais descontrolados. Que fala o que vier, que late. Passou alguém em frente à grade, está latindo. Au, 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 au. Passou outro, está latindo. Au, 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 au. Um animal, um cachorro, uma cadela. Late para qualquer um. Fala o que vem. Vomita as ideias sem qualquer filtro. Absolutamente carnal, animal e demoníaco. Porque só traz confusão para si e para os outros. Diferente esse meu sermão, né? Normalmente os meus sermões, eles não são assim dogmáticos, não. Porque eu acho que a gente já deveria ter passado disso há muito tempo. Normalmente nos meus sermões eu não entro muito nessas vibrações que são de certa forma até muito voltadas para comportamentos religiosos, esse tipo de assunto. Eu acho que a gente já deveria ter passado disso há muito tempo. Mas me dói perceber quando, no seio de um grupo de pessoas qualificadas, a gente percebe a conversa sobre a vida alheia a partir de um viés da maldade. Dando um bom exemplo, dando um outro exemplo, me liga um amigo, semana passada também, me liga para conversar comigo, para falar da vida de um amigo em comum. Mas eu estou te ligando, mas falou, eu estou te ligando para falar de fulano. Então, diga o que você quer falar. Eu estou muito preocupado com ele. Eu estou muito angustiado com ele. Eu acho que ele está precisando da nossa ajuda. Vamos nos encontrar com ele? Vamos ajudá-lo? Vamos. É bem diferente esse tipo de conversa. Alguém que te liga, genuinamente preocupado com um amigo ou uma amiga, mas não fica nisso. Fala assim, o que nós podemos fazer de prático? Vamos conversar com essa pessoa? Vamos nos encontrar para ter uma conversa específica sobre tal situação que ele está passando, ou que ela está passando. Isso é legal. Isso é fruto do Espírito Santo. Isso é amor. Isso é falar da vida do outro com um fim proveitoso, incluindo a própria pessoa na conversa. E não falando pelas costas e contando para os outros coisas que não deveriam. Ok, que bom, o pastor de vocês é santo, 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 santo. Céus e terra estão cheios da minha glória. Não é assim, né, queridos? Claro que não. Eu comecei contando aqui o depoimento de que eu me incomodei semana passada com um bate-papo numa mesa, falando da vida alheia e, de certa forma, até um pouco maldosamente. Fiquei absolutamente calado. Tenho feito esse exercício, tenho buscado não participar desse tipo de conversa, conscientemente, é um exercício que se faz, porque a natureza humana nos leva a outra coisa, a natureza humana nos leva a falar mal do pastor, a natureza humana nos leva enfim, fazer fofoca. Mas eu não sou, obviamente, um cara perfeito nessa área. Eu sei que eu tenho uma caminhada. Eu tenho ainda que me aperfeiçoar. Talvez a perfeição eu só vou alcançar o dia que eu morrer. E aí
lá no céu, no paraíso, na eternidade, qualquer nome que você queira dar aí, lá nesse lugar que não é este lugar aqui, lá como lá nós não estaremos numa carne corruptível, mas estaremos na incorruptibilidade da outra existência, aí sim essas coisas já terão passado, o pecado já terá passado. Mas enquanto aqui vivermos perfeitos, não seremos. Eu quero deixar isso muito claro. Eu estou trazendo um conhecimento e uma exortação que serve para você e que serve para mim, obviamente. Volta e meia eu falo isso, né, nos meus sermões, mas é bom eu falar porque pode ser que tenha gente aí me vendo pela primeira vez. Longe de mim querer ser aquele pastor perfeito, ou seja, demoníaco, ou seja, mentiroso. Jamais. Mas é isso daí. Falamos da primeira importância do autocontrole, que é o autocontrole no falar, o domínio da língua. Mas tem outros aspectos na nossa vida que nós precisamos também de autocontrole. Vamos falar do autocontrole do apetite. Autocontrole do apetite. Em Provérbios 23, capítulo 20, diz o seguinte: não ande, olha, não ande, não ande, é bem forte isso, não ande com os que se encharcam de vinho. Adorei essa expressão. Se encharcam, imagino logo uma bucha encharcada de água, assim, pingando. Não andeis com os que se encharcam de vinho, ou se empanturram de carne. Adorei também, se empanturra, já viu? Nossa, comi até ficar empanturrado. Não ande com essa pessoa, é o que está dizendo aqui em Provérbios. Não ande com quem se encharca de vinho ou se empanturra de carne. Bêbados e glutões empobrecerão. Não é, novamente, assim como no caso da língua, tem vários versículos que falam do uso inadequado da língua, existem vários versículos também que falam do uso inadequado da comida e da bebida, do excesso, dos excessos, da falta de controle, da falta de domínio próprio. E como isso tem sido comum em nosso meio? E o mais curioso não, o mais legal, o mais bacana, é que sempre que vai falar de excesso na Bíblia, neste contexto, fala do excesso da comida e da bebida, nunca só da comida. Não mete pau só na comida e libera a bebida. Ou o contrário, não mete o pau no excesso da bebida e libera a comida. Os dois são colocados sempre em pé de igualdade. Comer demais ou beber demais, mesmo pecado. Os dois trazem consequências desagradáveis, inadequadas para a nossa saúde. Comer demais causa obesidade. Obesidade, segundo a OMS, não segundo o Luciano Maia, segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença. E a obesidade em si provoca outras doenças. É uma doença que vai dar problema no joelho, vai dar problema em órgãos internos, de repente precisa fazer uma cirurgia, não pode porque é obeso, tem que perder peso. A obesidade é uma doença. Para algumas pessoas é uma questão, está relacionado a uma questão hormonal. Eu não sou da área de saúde, aí nem vou falar muito sobre isso, porque eu não entendo mesmo, eu desconheço, mas já me disseram que tem gente que tem problemas hormonais e é o hormônio que provoca a obesidade, então é isso mesmo. Mas existe uma outra obesidade que não é provocada pelo hormônio, é provocada pela boca. É a boca. É a pessoa que não controla a boca, que come muito, come de tudo e não come coisa boa. Come
besteira, bobagem e aos excessos. E estraga o templo do Espírito Santo. Obesidade não é bonito. Comer demais não é bonito. Não é bacana. A Bíblia diz isso. E a mesma coisa a bebida. Mesma coisa a bebida. Então significa que eu não posso comer? Não, você pode comer. Não está falando de comer. Está falando de se empanturrar. É disso que está se falando? E a bebida é a mesma coisa. Pessoas que se encharcam. Ah, então não pode beber? Não, não está dizendo que não pode beber. Está dizendo que não deve se embriagar, se encharcar, excessos, falta de controle, falta de domínio próprio, autocontrole jogado no lixo. Beba moderadamente, coma moderadamente. Essa é a instrução que Deus nos dá. Uma vida equilibrada, uma vida moderada nos hábitos, inclusive alimentares e etílicos. Domínio, autocontrole do apetite. Autocontrole daquilo que a gente ingere. De novo, quem me conhece deve estar estranhando muito o meu sermão, porque eu não entro muitas vezes desse nível. Eu tento levar mais para o mundo das ideias, mas estou tendo que trazer hoje, estou trazendo para o mundo do comportamento, que eu tenho observado que, infelizmente, nós que já deveríamos ter saído do leitinho, deveríamos estar na feijoada espiritual, temos que ainda voltar, muitas vezes, para o leitinho e lembrar, domine a sua língua, domine o seu apetite e vire gente de Deus. É assim mesmo. Saindo daqui hoje, eu estou indo para um churrasco. Churrasco. Ou seja, churrasco é um lugar que se come muita salada. O que mais tem é salada. Não é, né? Não é. O que mais tem não é salada. Salada e água, não é. Não é salada e água. Eu vou lá. Vou comer o meu churrasco. Comer com gosto o meu churrasco. Mas sabendo que aquela carne que eu vou comer hoje não é do último novilho da face da terra. Tem outros novilhos na face da terra ali crescendo. Amanhã alguém vai matar um outro boizinho, levar lá para o açougue. Depois da manhã vai ter carne de novo. Não vai acabar o mundo. Vou para o meu churrasco, vou comer bastante coisa. Aliás, se tem uma coisa que eu gosto é carne, carnívoro, gosto disso. Dou graças a Deus que lá no Antigo Testamento, Deus resolveu fazer o sacrifício. Não sei se vocês sabem, mas quando era feito o sacrifício, sacrificava o boi, sacrificava ao Senhor, o sacerdote matava e derramava o sangue em honra a Deus. Não sei se vocês sabem, aquele animal não era jogado fora, não. Uma vez feita a cerimônia religiosa, aquele boi, aquele animal, ele ia para o churrascão, virava um churrascão. Se fosse no Rio Grande do Sul, seria costela de chão. E lá eles faziam os cozinhados, os churrascos, assava, queimava, e todo mundo se empanturrava. Ou seja, dia de expiação de pecado era dia de festa, tanto espiritual, no sentido de que os pecados eram perdoados, como era dia de festa também para a carne, para os prazeres, porque era dia que se comia carne. Não se comia carne sempre. Matar um boi, como é que é matar um boi? Ele era muito caro, ele era um animal de tração, é como matar um carro hoje em dia. Matar um carro, o boi é que puxava o arado. Era muito caro. Então, ainda bem que Deus fazia isso, senão ninguém nem comeria carne. Então, comiam a carne, mas era uma coisa comedida e dividia entre as pessoas. Gente, coma a sua carne, mas saiba que a comida não vai fugir, não vai acabar o mundo sem comida, não. Seguindo, ainda sobre o autocontrole, o domínio próprio. Falei do domínio da língua, do domínio do apetite, vou falar agora do domínio dos desejos. O domínio dos desejos.
E o texto que eu vou ler, ele está em primeira... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Primeira Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 3. É isso aqui mesmo? Não, 4, 5. É isso mesmo. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique ao seu irmão, nem desrespeite o direito das outras pessoas. Continuando aqui. O que Deus quer é que vocês sejam dedicados a Ele e fiquem livres das paixões carnais, das imoralidades. Enfim, desejo. Se manda dominar é porque a gente tem. Se manda dominar a fome é porque a gente tem. Se manda dominar a língua é porque a gente é fofoqueiro. Sempre que tem um mandamento, sempre que mandar fazer alguma coisa é porque a gente não faz. Não tem mandamento para a gente fazer, mandando fazer o que já é feito. Tem mandamento mandando fazer aquilo que a gente não faz. Então, quando fala domine a língua é porque não se domina. Segura o seu apetite é porque normalmente não se segura. Domine os seus desejos é porque normalmente não se domina. Você tem dificuldade com isso. Cada um saiba controlar o seu corpo, não sendo dominado por suas paixões e desejos descontroladamente. Cada um saiba se dominar, ter o autocontrole. E aí, nos desejos, esse texto especificamente, ele tem um viés um pouco mais sexual. Ele caminha mais por esse lado. Mas nós que somos maduros sabemos que o desejo ele não está só aí. O desejo está num monte de coisa. Nós, por exemplo, desejamos assistir uma série de filme sem fim. Aí tem lá maratona, não sei o quê. Aí termina a maratona, entra outra maratona. E gastou-se, às vezes, um tempo precioso trazendo prazer para si mesmo, sendo que aquele tempo você poderia ter dividido com outras atividades e dedicando tempo para outras pessoas. Mas só o seu prazer de ver aquela série, de cabo a rabo, em 12 horas direto. E o próximo, o próximo que se lasque, pô. Eu sou preocupado com o próximo. Tem que ver isso aí, hein? Não tem nada a ver com o próximo, não. O próximo não é meu problema, não. O próximo é um problema meu, sim. Porque se eu sou dominado pela carne, eu vou dar vazão aos meus desejos, sejam eles quais forem. Mas se eu tenho em mim o fruto do Espírito, como nós já lemos, eu vou ter um olhar de amor pelo próximo. E ter um olhar de amor para o próximo significa, inclusive, administrar bem o meu tempo. Ter um olhar de amor para o próximo significa também administrar bem o seu tempo. E ter o seu tempo de lazer, mas ter parte do seu tempo você vai dedicar para alguma causa que não seja nem sua nem da sua família. Uma causa. Pessoas. Visitar um asilo, visitar um amigo que você sabe que está precisando de um apoio, ir a um hospital, telefonar para alguém. E aí, meu irmão, como é que você está? Almoçar com alguém, tomar um café. Alguém que está passando por alguma dificuldade financeira, emocional, existencial, seja lá o que for. Eu tenho passado por um momento difícil para mim nessa área. Estou atualmente numa nova atividade profissional que tem me tomado muito tempo, são pelo menos, quando pouco, 12 horas de trabalho diário, mas não deixei de ser pastor. Então, nessa maquininha aqui, continua. Pim, 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 pim.
É um irmão, é outro precisando, é outro que aconteceu isso. Isso é invisível, né? Essas coisas são invisíveis, são coisas que não aparecem. Mas a gente tem que sambar bem na gestão desse tempo. Porque senão eu vou usar parte do tempo trabalhando e o restante para cuidar simplesmente dos meus desejos. Alguns anos atrás, eu me definia como um hedonista. Olha só, que ignorância. Isso que dá a falar das coisas que não se domina. Eu me definia como um hedonista. Eu falava assim, não, a vida tem que ter prazer, a vida tem que ser alegre, a vida tem que buscar toda a alegria, a vida isso, aquilo. Logo depois, quando eu descobri o que era de fato o hedonismo, eu falei, não, eu não sou hedonista, de fato. Mas eu continuo achando que a gente tem que extrair o melhor da vida. E eu continuo achando que a gente tem que extrair o melhor da vida. Se nós pegarmos aí todos os meus sermões pregados e enxugarmos, torcermos ali e fizermos uma massa compacta, talvez algo que vai aparecer muito é a ênfase que eu dou à importância de se viver bem a vida. E nesse ponto nós temos aqui um paradoxo. Até aqui dá a impressão que eu estou tendo um discurso que é um discurso que vai contra as outras coisas que eu já preguei. Porque todo mundo aqui já deve ter ouvido eu falar de Salomão. Quantas vezes eu já falei de Salomão? Quando Salomão diz, pelo menos 5 vezes ele diz isso, que a melhor coisa que há para o ser humano debaixo do sol é comer, beber e divertir-se e curtir a vida com a mulher da sua mocidade. E eu falo isso para as pessoas fazerem e eu efetivamente faço. Mas parece que é paradoxal, mas pastor, um dia só prega que a gente tem que curtir a vida. No outro dia só está metendo pau aí no apetite e no desejo, se decida. Não, meus irmãos, está bem decidido. Está bem decidido. Hoje eu não me defino um hedonista, eu me defino como um epicurista. Como você não tem a obrigação de saber o que é isso, Epicuro foi um filósofo grego, mais ou menos do 3º século antes de Cristo, que pregava a aponia e a ataraxia, ou seja, o fim das dores emocionais e o fim das dores físicas. E ele pregava um tipo de hedonismo responsável. Ele dizia, nós temos que viver uma vida buscando o prazer, desde que, até que o nosso prazer não seja prejudicial para outro, o nosso prazer não seja prejudicial para a sociedade, para o cônjuge e para as pessoas que nos rodeiam. Enquanto eu não invadir um espaço público e pessoal de outras pessoas, eu devo buscar ao máximo o meu prazer e buscando uma vida saudável. Ou seja, devo comer bem, mas devo comer pouco. Devo beber bons vinhos, mas devo beber pouco. Devo conversar com as pessoas, mas devo ter uma conversa qualificada. Devo satisfazer os desejos da minha alma, mas desde que seja uma coisa controlada e que não invada o espaço alheio. Então, o epicurismo, isso não tem na Bíblia, mas é um tipo de filosofia muito próximo do que a gente enxerga na Bíblia, quando a Bíblia fala que nós devemos e podemos aproveitar a vida, mas que devemos fazer isso com muita responsabilidade, parcimônia e limites. Então, o que eu estou dizendo aqui continua em consonância com a minha pregação. Como eu disse, eu estou saindo daqui, eu estou indo para um churrasco. E ali sim, eu vou me divertir bastante, mas eu sei os meus limites. Eu digo para os meus filhos, lá em casa eu tenho uma bela adega, comprei recentemente, que eu gosto, é quase que um hobby. Mas eu já disse para os meus filhos, quando os meus filhos chegaram à vida adulta, eu tive uma conversa com eles. Olha, vocês nunca me viram embriagados. Vocês me deem o prazer e me honrem no sentido de eu nunca vê-los embriagados. Peguem o meu exemplo.
Uma conversa que eu tive com eles e uma conversa que eu tenho com você agora. As pessoas que estão me assistindo, tenho certeza, nunca me viram embriagados. Eu espero que eu nunca te veja também, descontrolada ou descontrolado, soltando o freio de mão do prazer e deixando esse bonde rolar. Existem os limites. E aí vem o autocontrole, uma orientação bíblica, o autocontrole, um fruto do Espírito Santo. O autocontrole, ele é nada mais, nada menos do que domínio próprio, o autocontrole como fruto do Espírito Santo, e o autocontrole como uma ferramenta para a nossa felicidade. Porque a felicidade, ela reside no equilíbrio. A felicidade reside em eu aproveitar sem exagerar. A felicidade reside em eu poder comer o meu churrasco sem me empanturrar e me adoecer. A felicidade reside em eu poder beber um bom vinho sem me encharcar e também me adoecer e criar crises relacionais absurdas por causa dessa desgraça chamada embriaguez. A felicidade, ela está no caminho do equilíbrio, no caminho de eu ter uma vida social intensa, mas tendo parcimônia. O autocontrole, ele é orientado na Bíblia de ponta a ponta, o autocontrole. E lá no Antigo Testamento, como era uma cultura tribal, eles orientavam o autocontrole por meio do medo. Não faça isso porque é ofensa ao Senhor, Ele vai te castigar. E as pessoas com medo de um Deus que era anterior e superior, fica com medo e não faz. Porque era uma cultura tribal, pessoas com baixa cognição, tinha ainda mais que meter medo mesmo, igual faz com criança. Olha o bicho-papão, subir aí vai cair. Nós já passamos dessa. Nós não precisamos ter autocontrole por medo de Deus. Nós podemos ter autocontrole por amor a nós. Porque aonde não há excessos, há paz. Aonde não há excessos, há felicidade. Aonde não há excessos, há equilíbrio conjugal. Aonde não há excessos, há dinheiro para poder guardar e investir para o futuro. Aonde não há excessos, nós temos um caminho de felicidade. Por isso que temos que ter autocontrole. Autocontrole, domínio próprio, não é para Deus ficar ofendidinho com você. Domínio próprio, o autocontrole é para que você tenha uma vida de qualidade no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde e nos seus relacionamentos familiares e amistosos. Portanto, controle sua língua, controle o seu apetite. Brincar, né? Controle sua língua, ó fofoqueiro. Controle seu apetite, ó glutão. E controle os seus desejos, ó safadinho. Se controle. Esse é o caminho para uma vida plena e feliz. Que Deus, na sua muita misericórdia, possa nos ajudar nesta caminhada. E quando você vencer tudo isso, me conte o segredo, eu também quero chegar lá. Um beijo a todos, um ótimo domingo. Amém.